Bem-vindos, pessoal! Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar como a impressão 3D está evoluindo na sua forma de como são produzidos, desenvolvidos e fabricados também os produtos nas indústrias. O impacto na indústria tem sido muito amplo, trazendo diversos benefícios que vão desde redução de custos até o estímulo da inovação e personalização de produtos. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre prototipagem rápida, otimização de design, ferramentas e gabaritos, inovação em design e entre outros assuntos. Se liga depois da vinheta. Bom, pessoal, falando agora sobre prototipagem rápida, a impressão 3D ela permite que os engenheiros, quem esteja criando, faça protótipos de produtos de forma que mais rápida, mais econômica também, para testar aquela funcionalidade daquele produto ou do protótipo que ele está desenvolvendo ali. E também permite algumas interações mais rápidas, melhorando a qualidade final do produto e outros tipos. Aqui na tela a gente pode ver alguns modelos, que foram impressos antes de fato ir para a produção. Assim evita também desperdício, horas de fabricação, custo elevado. Então, a prototipagem rápida veio para justamente isso, ajudar as indústrias a reduzirem custos e, de fato, acelerar o processo de fabricação, de inovação deles. Bom, pessoal, agora falando sobre otimização de design, a liberdade que a impressão 3D trouxe, permitindo criação de novas formas complexas, geometrias, às vezes impossíveis de serem produzidas através da fabricação tradicional, métodos tradicionais, isso estimula muito na inovação de alguns designs, ou melhoria deles, né? Por exemplo, aqui são algumas peças que são injetadas, são fabricadas através do processo de injeção plástica. E às vezes, muitas das vezes, a gente consegue estar otimizando o processo através da impressão 3D. Que, novamente, se a gente for pensar em fabricar essas peças por um processo tradicional, isso vai implicar num custo alto, às vezes desperdício de material alto também, né? Tempo hábil para isso. Às vezes as empresas precisam lançar algum produto de uma semana para outra, muitas das vezes um prazo muito curto. E imagine se você fosse fazer isso por processos tradicionais, às vezes ficaria inviável. Então, a impressão 3D ela vem justamente para isso, para auxiliar nessas questões que otimização de design que precisa ser lançado na próxima semana, por exemplo. Então, com a impressão 3D a gente consegue trabalhar nesses pontos. Bom, pessoal, agora falando sobre ferramentas e gabaritos. Muitas fábricas sofrem um pouco com a questão de produção de gabaritos, ferramentas para o seu dia a dia ali, para manutenção. E com a impressão 3D, como vocês podem ver aqui na tela, eu trouxe algumas opções, alguns exemplos, que pode ser utilizado. Se você tiver uma impressora ali na sua manutenção, numa fábrica, o quanto ela não iria ser ágil para produção ali, não para produção, para manutenção, de máquinas ou criação de ferramentas, visando novamente, se você está numa linha de produção e uma máquina quebrou ou está faltando alguma ferramenta específica, algo do tipo, o que pode ser feito? Vai lá, cria o seu projeto no CAD 3D, modela ele, coloca para imprimir e muitas das vezes em poucas horas você já está com uma peça ali que pode substituir e colocar a linha de produção para trabalhar novamente. Isso evitando horas de produção parada, acarretando num custo alto, porque muitas das vezes você tem que trazer uma peça de fora, tem que esperar, tempo, é dinheiro gasto. Então, a impressão 3D vem justamente isso, para criar algumas ferramentas, gabaritos também, muitas das vezes, para auxiliar na parte de produção, manutenção e outras partes da indústria. Agora, falando sobre redução de custo. Relembrando de tudo que a gente já falou aqui no vídeo, a redução de custo é um dos pontos que a impressão 3D mais auxilia. Por quê? Imagina você tem que imprimir uma peça, às vezes você precisa fabricar 10 peças somente daquilo ali, um conjunto muito pequeno, um lote muito pequeno. E às vezes você vai ter que mandar fabricar uma ferramenta, um molde para estar produzindo 10 peças apenas. Se você for pensar para a indústria é inviável.
Já com a impressão 3D, você consegue produzir pequenos moldes com materiais específicos e consegue produzir aquelas 10 peças através do processo de injeção, se for o caso, porque lembrando que a impressão 3D ela não veio para substituir outros métodos de fabricação. Ela veio para complementar, para ajudar os outros métodos, seja usinagem, seja por fundição, injeção a plástico. Então, todos esses métodos vão complementar o outro. E voltando para a impressão 3D, é isso. A impressão 3D ela vai vir para auxiliar. Então, às vezes, você consegue criar uma peça que vai reduzir o custo, seja por tempo de espera, seja por tempo de fabricação. Muitas vezes, horas de uma peça numa CNC, num torno, um centro de usinagem é muito caro, diferente de uma impressão 3D. Questão de custo com material, às vezes você vai fazer no modo tradicional, então você tem que pegar aquele bloco de metal e vir retirando o material, e todo esse material que é retirado, ele vai ser descartado. Diferente da impressão 3D, que como o fato o processo de impressão 3D é você vir depositando camada sobre camada, o desperdício de material, comparado com o método tradicional, é muito maior. Você gasta menos material, vamos assim dizer, né? E muitas das vezes consegue colocar materiais muito compatíveis, porque hoje na impressão 3D nós temos materiais que oferecem resistências muito similar, próximas, assim dizer que às vezes até compatível ali, que pode até substituir. Redução de peso também influencia bastante, porque às vezes, por exemplo, você tem uma máquina lá que ela exerce movimento. Se você colocar uma peça muito pesada lá, ela vai desgastar muito rápido, rolamento, peças de movimentação vai acabar se desgastando muito rápido. Com a impressão 3D, se você conseguir produzir uma peça que exerce a mesma função, traga a mesma segurança e ela ainda seja leve, você pode aumentar a vida útil de outros materiais exponencialmente. E isso vai, lógico, redução de custo. Aqui na imagem vocês também podem ver algumas imagens da área da saúde, seja odontológica, seja a área cardiovascular. O que está acontecendo? A gente está vendo uma crescente muito grande, está tendo uma crescente muito grande de usar a impressão 3D na área da saúde. Por quê? Os profissionais eles conseguem, por exemplo, imprimir um coração e estudar os pontos principais ali que eles vão trabalhar antes de entrar de fato na cirurgia. Ou seja, a impressão 3D está vindo para colaborar para que seja mais eficaz, seja menos danoso também para o paciente que vai estar recebendo a cirurgia. Esse é um outro ponto também que a impressão 3D está vindo para contribuir. Agora falar sobre algumas peças funcionais. Com a impressão 3D a gente consegue produzir peças que a gente às vezes tira da máquina e já coloca para trabalhar ali mesmo. Por exemplo, proteção de mão, proteção facial. Muitas das vezes, se você for imprimir no material correto, você consegue imprimir, já tirar, já colocar para a pessoa utilizar. Isso facilita muito e também dá maior produção, se for o caso de produção, né? E fica muito mais rápido o processo e seguro também. Às vezes você tem uma peça lá, um motor, por exemplo, que precisa de um suporte, só que talvez produzir pelos métodos tradicionais seja inviável. Às vezes você tem uma peça que vai no motor que ou precisa ser fabricada, vai precisar ser importada, ser comprada, às vezes até mesmo aqui dentro do Brasil. A impressão 3D ela pode auxiliar, pode complementar, ajudar de fato na hora ali do dia a dia, né? Na parte da manutenção, da criação, inovação e outros pontos também. Bom, e como a gente não poderia deixar de falar, peças personalizadas. Hoje, com a impressão 3D, a gente consegue fazer peças que vão contribuir muito. Por exemplo, você produzir um tênis ali, que é uma das imagens que a gente está vendo. Vamos pensar aqui que a Nike está desenvolvendo um novo tênis e eles querem saber se vai ser muito bem aceito. Lógico que tem os outros métodos deles verificarem isso, mas também você tem um produto físico ali, muitas das vezes muda a percepção do seu cliente, da própria indústria, como eles estão vendo isso. Às vezes você vai atender um cliente
e você quer dar um brinde para ele, por exemplo. Você pode fazer uma maquete para ele do produto, do que ele fornece ali, do que ele trabalha. Você pode estar fazendo isso. Você também pode estar fazendo diversas outras coisas para agregar mais valor para outras empresas, agregar mais valor ao produto que você está fabricando. Isso é muito importante. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente falou sobre alguns pontos que a impressão 3D pode auxiliar na indústria. Espero que vocês tenham gostado muito. Escreve aqui nos comentários um outro assunto que vocês querem que eu fale também, que eu trago o vídeo aqui para vocês, produzo. E não se esquece, pessoal, de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações para vocês sempre receberem quando eu postar um vídeo novo e dar aquela moral para a gente continuar produzindo e continuar crescendo com os vídeos aqui no YouTube. Falou, pessoal, muito obrigado. Yeah.